A paz de Deus, meus queridos irmãos e amigos e servos de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui, essa conversa maravilhosa e gloriosa, irmãos, aonde o Senhor está dando a graça de passar algumas obras que o Senhor fez na minha vida e também falar de alguns pontos de doutrina, de ensinamento da congregação cristã no Brasil, qual eu faço parte pela bondade e misericórdia de Deus. Me sinto muito bem, louvado seja Deus. Como já falei, uma conversa de paz, de esclarecimento de algumas dúvidas e não questionando as demais igrejas, as demais doutrinas, de forma nenhuma, mas tirando dúvida de algumas pessoas, alguns amigos e amigas que veio falar CCB, congregação, e há muitos boatos, e nós vamos estar esclarecendo algumas coisas dentro de uma paz, dentro de uma realidade e dentro de uma simplicidade para os nossos amigos. Meus queridos, no outro vídeo que fiz, Deus deu a graça de falar como o Senhor, por santa misericórdia, me libertou de uma doença incurável, né? Me deu 2 rins novos. Com certeza o Senhor, junto com os rins, me deu todos os órgãos, coração, pulmão. Com certeza eu creio nisso, porque os rins estavam podres, mas com certeza um órgão afeta outro órgão, e foram muitos anos enfermo. Como falei, com 7 anos de idade fui acometido daquela enfermidade, e quando o Senhor me libertou tinha 14 anos. Então, irmãos, foram mais de 7 anos de luta, de sofrimento. Quando foi descoberta a minha enfermidade, eu ia fazer 10 anos de idade. Então, como comecei a enfermidade com 7, foram quase 3 anos até descobrir a minha enfermidade. Eu agradeço ao Senhor, irmãos, porque depois daquele episódio comecei a acompanhar minha mãe congregando, louvado seja Deus. Mas, irmãos, a nossa carne, a vaidade humana é terrível, irmãos. Todo jovem tem um pensamento. Como eu falei, eu tinha 14, indo para 15 anos, quando o Senhor teve aquele encontro comigo, irmãos, e começa a aflorar alguns desejos carnais, como os irmãos sabem, né, irmãos? E tinha alguns pensamentos, pensamentos naturais do ser humano, quando vai entrando na puberdade, irmão, quando vai entrando na adolescência, irmãos. Eu tinha medo, irmãos, de não ter forças de enfrentar a minha mocidade, de não guardar a palavra, de ser crente, batizado. Eu tinha medo, irmãos. E, irmãos, e por graça e misericórdia de Deus, junto comigo, tinha alguns amigos ali, meus irmãos também, alguns de meus irmãos. Tinha um irmão meu que, esse é o que faleceu, ele, na verdade, eu e ele tem 11 meses de diferença. Eu nasci em janeiro, ele nasceu em dezembro. Tinha muita amizade, eu e ele, irmãos. E, irmãos, Deus preparou. Nós fomos assistir um santo batismo. Com medo. A gente ia com medo, porque na congregação, irmão, não se faz como em algumas denominações. Não estou discriminando, estou simplesmente falando como é o procedimento. Não há o procedimento, irmãos, do curso de profissão de fé. Na congregação não há esse parâmetro, irmãos. Lá a pessoa vai assistir o batismo, e lá no batismo se sentirem convidadas por Deus, pelo Espírito de Deus, é passada a doutrina, o ensinamento ali, e cada um examina-se a si próprio, irmãos, e sentindo-se no coração, estando enquadrado ali. Tem que ser ou casado, né, no civil, ou solteiro, ou viúvo. Esses estão livres, mas se viver maritalmente sem ser casado, tem que primeiro conversar com os servos de Deus, para ver que caminho o Senhor vai tomar, irmãos, porque
para conviver maritalmente tem que estar casado no civil. Isso é uma parte da doutrina, irmãos, da congregação cristã no Brasil, né? E aonde os irmãos acharam isso? Aonde os servos de Deus se baseiam nessa parte do batismo de não ter a profissão de fé? Como já falei, irmãos, não estou criticando as demais igrejas ou alguma que não faça, que faça, mas estou mostrando por que os servos de Deus, aonde se baseia essa parte. Lá em Atos dos Apóstolos, irmãos, vão ver ali, salvo engano, irmãos, em 2 ou 3 ali, por ali, em Atos dos Apóstolos, aonde fala da descida do Espírito Santo, que também nós não temos capítulo e versículo gravado na mente das Escrituras Sagradas. Como eu estava vendo um canal de um servo de Deus, hoje é fácil no Google, você falando, o Google lhe mostra onde está escrito, mas ali em Atos dos Apóstolos, irmãos, aonde Deus, o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado, passou 40 dias com os apóstolos e dando ensinamento, conversando com eles, fazendo aparições. E quando o Senhor ali, durante aqueles 40 dias, subiu, né, e nas nuvens ali, vieram 2 anjos e falou: Galileu, por que vós estamos assim apreensivos? Não vos ausenteis de Jerusalém, porque esse que viste subiu, um dia voltará. Mas ele vos enviará o Espírito Santo, glória ao nome do Senhor, e vos guiará em toda a verdade. Desculpa, irmãos. Irmãos, e assim foi, os apóstolos permaneceram ali em Jerusalém, e estando eles ali orando, aproximadamente 120 irmãos, os 12 apóstolos, mais os discípulos ali naquela comunhão, naquela busca, sem saber exatamente o que era o Espírito Santo, irmão. E o Senhor, por graça e misericórdia, irmãos, ali se manifestou com o Espírito Santo, selando ele com a bendita e gloriosa promessa, irmãos, do seu Espírito Santo. E como está escrito, os irmãos sabem, eles começaram a falar em evidência de novas línguas, né? Está escrito ali em Atos dos Apóstolos, irmãos. E ali houve aquele alarido, algo que nunca tinha se ouvido, e estava tendo aquela festa em Jerusalém, judeus de toda parte do mundo ali, onde naquela época, irmãos, em muitas partes do mundo, e ali se maravilharam, e uns falavam que estavam cheios de mosto, embriagados, irmãos, vendo aquele alarido de 120 pessoas falando em linguagem diferente. E aí começou aquele tumulto ali do lado de fora, irmãos. E ali Deus preparou que Pedro e os 12 se levantaram, e Deus tomou a boca de Pedro e começou a falar acerca do que estava escrito, acerca sobre o profeta Joel e etc. E os irmãos vão ver lá, irmãos. E ali, irmão, foi anunciado Jesus Cristo, Filho de Deus. E foi falado da morte de cruz, glória ao nome do Senhor. Esse Cristo maravilhoso, irmão, que nós adoramos, que nós adoramos o Senhor Jesus, como adoramos ao Deus vivo como Pai celestial, e ao seu Filho Jesus Cristo como Filho, como pastor, como autor e consumador da nossa fé, irmão. E irmãos, e quando ali, irmãos, foi falado para aquele povo, dentro aqui explicado acerca de Cristo, acerca de tudo aquilo, e o que é que nós devemos fazer para também fazer parte, glória ao nome do Senhor, dessa santa comunidade, desse povo. Olha, irmão, olha que coisa gloriosa. Então é um povo, é um ajuntamento, aonde fala assim uma língua, aonde fala, irmão, segue os santos e bons costumes, como foi falado, irmãos. Cada igreja, irmãos, tem a sua doutrina, tem os seus ensinamentos. Então aqui nós estamos nos referindo, irmãos, da congregação, da CCB. Então por que, irmãos, o batismo não tem a profissão de fé? Porque está escrito, irmão, que naquele dia, salvo engano, que tiveram 2 passagens, salvo engano, nessa passagem, o Senhor Deus, irmãos, chamou nas águas do santo batismo. Naquele dia, quase 3.000 almas foram batizadas em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, irmãos. Não teve profissão de fé. Foram batizados ali, naquele momento.
e creram pela fé. E está escrito que seguiram alegres, satisfeitos, e muitos receberam o dom de evidência de nova língua e o Espírito Santo, e passaram a fazer parte da comunidade cristã. Então, irmãos, assim é na congregação o batismo. Passando um carro aqui, eu estou aqui no quiosque aqui da onde eu resido. Deixa eu dar um tempo. É um pouco ao ar público, ar livre, né? Na verdade não é público, eu estou dentro da minha casa. Mas, irmãos, e aí, irmãos? Resumo, é por isso que na congregação o batismo é assim. E, irmão, eu fui assistir aquele santo batismo, irmãos. Sobre isso aí, que o senhor dá de falar é isso aí. Irmão, e sentei. Eu, próximo à parede, do meu lado, meu irmão, tinha mais ou menos minha idade. Depois outro jovem, que era namorado de minha irmã, e outro jovem, que um desses é o servo de Deus, que é diácono na Central de Feira de Santana, irmão Genivaldo, irmão Geno, que obedeceu no mesmo dia que eu. Irmãos, quando começou o santo batismo, cantando os hinos, e aquela comunhão gloriosa, eu não estava entendendo nada, na verdade, eu estava vendo os hinos e tudo, mas eu não estava sentindo, irmãos, nada. Mas, irmão, na hora que o servo de Deus, ancião, desceu as águas e foi tirado do púlpito ali da frente, e o servo de Deus ficou na presidência, irmãos, no andamento ali, na hora que começou a batizar, irmão, o povo, irmão, eu senti um baque no meu coração. Eu senti um baque no meu coração de misericórdia, meu Deus. Irmãos, naquela época ali, irmãos, eu já tinha uns 16 anos mais ou menos. O Senhor já tinha me libertado, eu estava congregando, tinha passado o tempo. Tinha mais ou menos, irmão, 16 para 17 anos, mais ou menos isso aí. Vai ver pela idade, foi em 84. Eu tenho 53 anos, fazer os cálculos dá para ver quantos anos exatamente eu tinha. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmãos. Quando eu vi o baque, eu tomei um susto. Eu não queria de forma nenhuma. Eu não queria, irmão, de forma nenhuma batizar, porque eu tinha aquela coisa na mente, meu Deus. E eu, irmão, me preocupava porque tinha alguns familiares, né, que não estavam ali fiéis, firmes na congregação. E tinham batizado, eu tinha medo. Senhor, tem misericórdia. Eu não quero batizar, meu Deus, para de repente voltar atrás. Eu quero, Senhor, que eu obedeça, eu batize e fique fiel. Então eu vou dar um tempo, irmão, e aquela pancada no meu coração, irmão, meu Deus do céu, bateu mais forte, irmão. E quando eu vi aquilo, eu confesso, irmão, eu me desesperei. Eu falei, Senhor, na minha mente, cobre-me com teu sangue, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Eu não quero de jeito nenhum, não, hoje não, eu não vou não. Eu não vou, mas é aquela pressão espiritual, irmão. E quando eu vi, irmão, que era o Senhor que estava me chamando, irmão, eu olhei para o lado. Meu Deus, tem uma música ao fundo, o vizinho está aqui com som, não sei se os irmãos vão estar ouvindo bem, depois eu vou corrigir para ver. Irmãos, e aí, resumo, meu irmão, vou falar um pouco mais alto. Meus queridos, eu pedi um sinal ao Senhor, falei, Senhor, na mente, se tu realmente está me chamando, Deus, se o Senhor Jesus que está batendo na minha alma, no meu coração, Senhor, tenha misericórdia. Na mente, faz, Senhor Deus, o meu coração, Senhor Deus, bater bem rápido. Eu vou crer. É um sinal que eu estou te pedindo. Se for para eu batizar hoje, eu vou pedir esse sinal. Se meu coração disparar, eu vou crer que é tu que está me chamando, irmão. Meu coração fez assim. Brrr, meu coração disparou, irmão, numa coisa inacreditável, impossível de acontecer. Eu senti a trepidação, irmão, na hora de misericórdia, meu Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, o meu coração deu uma parada. Pá, parou por alguns segundos e começou a bater normal. Irmão, eu me tremi, irmão, eu não queria batizar naquele dia. Falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, e comecei. Parecia que a igreja toda estava olhando para mim, mas ninguém está olhando para mim.
Irmão, e quando eu comecei, irmão, naquela agonia toda, eu disse, Senhor, me perdoe, mas eu não vou hoje não, eu não vou não. Senhor, tem misericórdia, eu tenho medo, Senhor, eu sou novo, posso passar a tentação e não aguentar. Meu Deus, tenha misericórdia. E Deus tomou o servo de Deus, irmão, nas águas do santo batismo, pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, e disse, nessa noite, diz Deus, tu está sentado aí no banco e tu pediu um sinal que só eu poderia te dar. E te dei o sinal e tu sabe que eu te dei. E agora tu disse que, Senhor, hoje não, porque eu ainda, Senhor, eu tenho medo de não permanecer. Senhor, tenha misericórdia no próximo, diz o Senhor. Se tu obedecer hoje a minha palavra e o meu mandamento, eu vou garantir a você pela sua subsistência nessa graça. Eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou ser contigo toda a tua vida. Eu vou te levar até o último dia e vou te recolher um dia para o meu reino. Mas se tu não obedecer hoje o meu mandamento, a minha palavra, diz o Senhor, oxalá que tu alcance o próximo batismo. Irmãos, às vezes os irmãos veem o servo de Deus falar isso no púlpito. Está dando pressão, está metendo medo. Não é meter medo, meus queridos. Irmão, nós temos que acreditar e saber uma coisa. A obra de Deus é de Deus, não é do irmão que está lá. O servo de Deus está lá, irmão, fazendo a vontade de Deus. E as palavras que saem da boca do servo de Deus, irmãos, é responsabilidade de Deus, do Espírito de Deus e não dele. Ele está ali como instrumento do céu, irmão. E o Senhor falou comigo naquele dia. Irmão, e eu me assustei, Senhor, tem miséria. E começou uma luta, irmão. Porque por mim eu não batizava, mas eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Como Deus falou no dia que me deu 2 de novo. Irmão, por graça e misericórdia do Senhor, Deus me deu força. Eu levantei, pesado. Fui e me troquei, irmão. Fui batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos meus pecados. Então, irmão, Deus me deu a graça. Fui batizado em nome do Senhor Jesus naquele dia maravilhoso, irmão. O dia mais feliz da minha vida, o mais importante. Fui batizado em nome do Senhor Jesus nas águas por imersão, irmão. A imersão, como os irmãos sabem, né? É submergido nas águas. Quando surge de novo, nasce como uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmão, e por misericórdia de Deus, irmãos, nessa trajetória, foi em 84, nós estamos em 2020. Irmãos, 30 e tantos anos, irmão, o Senhor tem me segurado, me guardado, me protegido, me livrado. Não, irmão, não tem mérito nenhum nosso, nenhum. O mérito, a honra, a glória, o poder, a misericórdia toda do nosso grande Deus. Que se o Senhor não segurar na nossa mão, não nos guardar, irmão, não somos nada, irmão. O inimigo nos devora, nos traga, nos destrói. Mas uma coisa é certa, irmãos. O dono do universo, todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu Filho que intercede lá na sua glória, a sua santa destra, esse está na nossa vida, irmãos. Nenhuma força, nenhum mal, as hostes espirituais da maldade não tem poder de nos destruir, irmãos. Porque, irmãos, nós servimos ao Criador. Ele é onipresente, está a todo momento na nossa vida. A toda hora, a todo segundo. Somos pó. Somos cinza, irmãos. Somos suscetíveis a errar. Irmãos, mas o nosso Deus nos guarda. Ele é cumpridor das suas promessas gloriosas. Irmão, vou encerrando por aqui. Tem um som próximo aqui também, irmãos. Irmãos, Deus que abençoe a todos, os servos de Deus, as servas de Deus, os irmãos de outras igrejas, os que não frequentam igreja nenhuma. Meus queridos, que Deus abençoe, meus amados. Que essas histórias reais, tudo isso, irmão, possa tirar alguma dúvida, possa trazer alguma edificação na vida dos irmãos, na vossa vida. Que Deus abençoe e a paz de Deus a todos.